Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Letícia do blog Romance de Prateleira e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês a minha história com os livros. Bom gente, antes de mais nada, já deixa o seu like, já se inscreve no canal pra você não perder nenhum conteúdo, tá bom? E também me segue lá no Instagram, que é Romance de Prateleira, e por lá eu consigo compartilhar coisas que eu não consigo compartilhar aqui no YouTube, tá? Por lá vocês vão ficar mais pertinho de mim e eu vou estar compartilhando novidades com vocês todos os dias. Vou deixar aqui na descrição o link de associados da Amazon. Você pode adquirir qualquer coisa, não vai ter nenhum adicional no valor da sua compra. E aí eu vou ganhar uma pequena comissão de associados da Amazon, tá bom, gente? Vocês podem comprar qualquer coisa, hein? Comprar muitos livros pelo meu link. Bom, como eu falei, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência, minha história com os livros. Quem vê aqui com isso tudo de livro não imagina que eu já tenho muito tempo o meu relacionamento, vamos dizer assim, com os livros. Eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando se vocês queriam que eu compartilhasse com vocês. E aí vocês falaram que sim, por isso, gente, me sigam lá, porque por lá eu vou sempre perguntando a opinião de vocês a respeito de alguns vídeos, tá? Então não deixe de me seguir lá para vocês ficarem por dentro de tudo que eu vou fazer aqui e postar os vídeos aqui no YouTube. Aí, gente, eu penso que perguntei vocês falaram que queriam conhecer um pouco mais sobre a minha história com os livros. Não, eu confesso assim que não tem assim nada de muito assim, uou, tal, mas é a minha história com os livros. Mas enfim, eu já tenho um bom tempo aí de leitura. Tive idas e vindas com os livros. Teve tempos também que eu não tava lendo, ou os tempos que eu tava, tipo, viciada em ler. Hoje eu confesso que eu tô numa fase, assim, mais tranquila, mais, assim, de boa. Principalmente porque eu tenho um canal, né? Então, hoje eu tô numa fase, assim, acho que é a melhor fase que eu já tive com a leitura. Mas é isso, gente, chega de enrolação e bora pro vídeo. Bom, a minha primeira experiência com os livros, eu confesso que o meu primeiro livro foi o livro da Barbie e o Castelo de Diamante. Acho que eu tinha menos de 10 anos, gente, eu devia ter ido por volta dos 7 anos, por aí. Eu sempre fui incentivada pela minha mãe a ler. E por isso que eu falei, o meu primeiro livro foi esse livro da Barbie. Só que quando eu mudei de escola, em 2010, eu tinha 10 anos, eu mudei de escola e nessa escola que eu estava, lá todo ano tinha uma feira do livro. Ou seja, então eu tive um maior contato com os livros ali, né, presencialmente, consegui ver e me interessar, ler a sinopse dos livros e tal. E aí eu comecei a me interessar mais sobre esse universo. E aí eu comprei um livro que é Melhores Amigas, Piores Inimigas. Não sei se tá aqui, gente. Ele tá lá atrás, peraí, vou pegar. Esse livro aqui, gente, foi o meu primeiro livro. O primeiro livro que eu tive contato, né? Que eu tive, assim, mais contato com um livro mesmo, dividido, assim, com capítulos e tal, com uma história, um livro com a quantidade de páginas maior. Bem maior do que o livro da Barbie, né? Mas aí eu me interessei, eu gostei desse livro, bem assim, essa fase, entrando na adolescência, né? 10 anos ainda é criança, mas entrando na fase da pré-adolescência. E aí no primeiro ano de feira do livro que teve na escola, eu comprei esse livro aqui. Li, adorei, eu lembro que eu adorei o livro, me apaixonei por esse universo. E aí no outro ano, li apenas um livro esse ano, né? A gente começa devagarzinho. E aí no outro ano, acho que foi o quê? Em 2011, não sei, mas acho que foi 2011, teve outra feira do livro e aí eu tava procurando, aí já mudou o gosto, né? Comecei a pesquisar alguns livros de fantasia e tal, já tava me interessando por Crepúsculo, essas áreas aí. E aí eu comprei o livro Fallen, inclusive já até mostrei aqui de livros que eu lia na minha adolescência. Li o livro, comprei o livro Fallen, gente, eu fiquei assim, doida. Fiquei completamente louca com esse livro, eu não conseguia parar de ler. E é isso, gente, me introduziu aí nesse mundo da fantasia. E aí eu comecei a ler a série Fallen, depois eu li a série Os Imortais. Eu tenho todos os livros que eu já li, eu tenho aqui na minha estante, que eu tenho muito carinho por eles.
E aí eu li a série Crepúsculo e tal. E aí eu tava nessa fase, gente, essa fase de ler fantasia, livros assim de, não sei como é que fala, de colegial e tal, de internato. Eu tava assim, viciada, né? E aí até então eu nunca tinha conhecido os livros de romance de época, que hoje é um dos meus gêneros literários favoritos. E aí, gente, eu acho que eu assisti, minha mãe me fez assistir um filme que é Amor e Inocência, que é o livro que vai contar a história da Jane Austen. E foi o primeiro contato que eu tive com romance de época, foi num filme. Eu fiquei assim, doida, gente, completamente doida com esse universo. E até então eu já queria muito ir pra Inglaterra, né? Sempre foi meu sonho. Eu falei, pronto, acabou, já descobri o que eu gosto de ler. E aí eu comecei a assistir todos os filmes de romance de época, só que não tinha lido nada ainda. E aí a minha mãe falou, não, esse filme aqui vai tratar sobre essa autora, tal, Jane Austen, Orgulho e Preconceito, só que eram livros, assim, bem rebuscados, né? Pra uma menina que de 12 anos. Mas eu tava doida pra ler. Comprei o livro Orgulho e Preconceito. Na verdade, eu ganhei de presente e comecei a ler. Confesso que a primeira leitura que eu tive de Orgulho e Preconceito não entendi nada. Eu tive que assistir o filme mesmo para poder conseguir me situar. Mas foi o marco inicial aí para me introduzir nesse mundo, nesse universo de romances de época. E aí acabou, gente. Aí deslanchou. Eu seguia, né, o canal da Paula Alessandra, do Livros e Fuxicos, há muitos anos. E aí lá ela indicava os livros da Julia Quinn, que foi a primeira autora que eu tive contato com esse romance de época escrito por autoras mais atuais. Então são livros muito mais leves, que são esses livros aqui. São livros muito mais leves, muito mais divertidos, de fácil entendimento. E aí eu fiquei, gente, completamente viciada nesses livros. Aí eu comecei a querer ler todos os livros. Foi quando eu comecei a ler os livros da Julia Quinn, né, dos Bridgertons, os livros da Lisa Kleypas também, a série Os Hathways na época, que eu fiquei assim apaixonada. Li também os livros da Jane Austen, né? E é isso. E aí eu comecei a ler esses livros de romance de época e fiquei assim, gente, doida. E nessa fase, coincidiu, na mesma fase de eu ler romance de época, de eu ler os livros do Nicholas Sparks. Gente, eu tive uma fase de ler livro de Nicholas Sparks que vocês não têm ideia, sério. Eu já li todos os livros da época, né? Agora, hoje em dia, eu não leio mais, porque meu gosto mudou, né? Tem outras prioridades, outros autores como prioridade. Mas, assim, era uma fase doida, que eu queria ler tudo de Nicholas Sparks e ao mesmo tempo, ler os livros de romance de época. Vai entender, né? O que passa? A pessoa sai do drama, do super drama Nicholas Sparks por romance de época, que tem nada a ver. Mas aí nesse meio tempo aí, já estamos o quê? Em 2015, eu decidi criar um blog, gente, lá um blog mesmo, da antigueira, lá naquele site blogspot.com. Aí eu criei lá Romances de Prateleira, que foi quando surgiu o nome do meu Instagram e do meu canal no YouTube hoje. E aí eu criei tal, a logo, isso com 15 anos, 14 anos mais ou menos, 2014, e aí eu criei e comecei a fazer resenhas dos livros que eu já tinha lido. E aí, ao mesmo tempo, eu criei uma página no Instagram, Romances de Prateleira. Antigamente o Instagram ele nem era tanto usado, né? Era na época ainda que o Facebook era o auge e tinham poucas pessoas que acessavam a minha página no Instagram. Mas foi quando eu comecei a postar. Eu postava várias coisas, fazia várias montagens legal e tal, postava indicações de livros, mostrava os livros que eu tava lendo. Naquela época não tinha stories, né? Então só tinha postagem e aí eu postava foto, falava lá na descrição e tal. Só que aí, gente, passou, eu comecei, acho que eu fiquei mais ou menos um ano nesse período fazendo postagem de resenhas no meu blog e no Instagram também. Só que aí eu entrei no ensino médio e aí, gente, ensino médio é complicado, né? É muito corrido, é muita matéria para poder estudar. E aí no meu colégio era integral, então era manhã e tarde. Então não tinha tempo nem para ler e não tinha nem tempo muito menos para poder fazer postagem no Instagram e no blog, né? E aí acabou que eu parei, gente, parei com tudo, não postava mais nada. Eu tinha parado até de ler por um tempo, fiquei assim, sem ler nada. Bateu uma ressaca literária
E aí eu não conseguia mais ler nada, foi durante um período assim bem longo. Aí em 2016 eu tentei voltar com o blog, mas também não deu certo, postei algumas coisinhas só e depois parei porque tava realmente muito corrido. E aí durante esse período longo aí do ensino médio eu parei, não li mais nada, gente. Eu simplesmente parei no tempo. Essa é a verdade, né? Eu simplesmente parei no tempo, não comprava mais livro, não tinha mais interesse em ler. E aí eu formei no ensino médio. E aí eu não tinha passado, né, no vestibular, no Enem. E aí eu falei, não, tem que estudar de novo, né? A pessoa passou, tem que estudar de novo. E aí eu fui estudar. E aí, gente, aí mais um empecilho, né? Estudar para Enem, para vestibular, na época eu estudava para Unicamp, não tinha tempo para nada, não tinha tempo para ler, não tinha tempo para poder voltar a postar, né? A minha página no Instagram estava desativada e aí eu não postava mais nada. Foi aí no ano de 2018, eu acho, que eu conheci a maravilhosa série Game of Thrones. Gente, depois que eu assisti essa série, minha vida não foi mais a mesma. Conheci essa série Game of Thrones na época, eu fiquei assim completamente alucinada, doida com essa série. E aí eu quis ler os livros, né? Achei uma promoção na Submarino que a série completa, 5 livros, mais o livro completo o livro único de Senhor dos Anéis por R$ 100, gente. Todos esses livros por R$ 100. Aí eu falei, pronto, né? Minha chance agora. E aí eu comecei a ler Game of Thrones. Confesso que eu li o livro 1 e o livro 2. Não dei continuidade na época a ler, justamente porque eu não tinha passado ainda no vestibular e aí eu não conseguia ler. Fiquei por aí, gente, uns 2, 3 anos mais ou menos. E aí foi ano passado, no início do ano passado, que eu decidi voltar com o meu Instagram. Voltei com ele e aí eu comecei a postar, compartilhar minhas experiências lá no Instagram mesmo, na página, mostrar meus livros, voltei a ler, coisa que eu já não fazia há muito tempo, muitos anos. E aí eu voltei a ler, comecei a compartilhar lá no Instagram. Só que aí, gente, eu arrumei a mesma desculpa, que eu não tinha tempo pra poder ler os livros. Não tinha tempo para ler porque eu tinha que conciliar com o estudo pro vestibular, né? Com o cursinho e essas coisas. E aí eu parei no meio do ano passado, eu acho. E aí foi quando eu passei no vestibular, no início do ano, passei no Enem para direito esse ano. E aí eu falei, pronto, gente. Agora eu não tenho mais desculpa, né? Eu já tô o quê? Desde meus 15 anos arrumando desculpa pra não ler, arrumando desculpa pra não dar continuidade ao meu Instagram, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de compartilhar com vocês as minhas experiências, os livros, né, que eu tava lendo e tal. Eu falei, pronto, agora não tem jeito. E aí foi, aí eu voltei com o Instagram e eu falei, mas eu quero mais, eu quero compartilhar mais coisa com o pessoal. E aí eu fui e criei o meu canal no YouTube, que foi assim, gente. Ai, meu Deus, se vocês forem ver o meu primeiro vídeo, a cara da pessoa de vergonha, a pessoa nem sabia falar direito. Foi assim, um desafio, porque eu tenho muita dificuldade pra falar, gente, principalmente em público, sabe? E aí eu fui desenvolvendo a fala, principalmente os primeiros vídeos que eu tenho aqui no canal, eles são muito cortados, porque eu errava toda hora a fala, e aí eu ficava cortando, então toda hora ficava partes cortadas do vídeo. Mas é uma coisa que a gente vai adaptando, a gente vai praticando, né? Vai criando experiências, então isso é muito legal. E eu estou gostando, gente. Estou aqui hoje compartilhando com vocês a minha história. Não confesso, como eu falei, né? Não tem, assim, muita coisa pra falar. Mas, assim, é uma história de idas e vindas com os meus livros. Mas eu sou completamente apaixonada por leitura, gente. Só quem é leitor, quem gosta de ler, entende. Quem ainda não é leitor porque não descobriu qual gênero literário você gosta, qual tipo de livro, qual história que você mais gosta de ler, sabe? Então, todo tem estilos de livros para todos os gostos. Hoje, confesso com vocês que eu estou, assim, muito na vibe de fantasia, tô gostando bastante. É uma coisa que eu tinha, assim, muito receio, gente. Não sei, eu li, né, foi o gênero literário que me introduziu na leitura e depois de um tempo, eu comecei a ter receio, gente. Eu não sei porquê, eu ficava imaginando
mas livro com feério, com o pessoal que é fada, que tem superpoderes, como é que eu vou imaginar? Eu gosto de ter livros com pessoas que são iguais a mim, né? Que são assim, da realidade. Aí eu ficava, gente, aí depois que eu dei uma chance pra ler o primeiro livro aí de fantasia, eu confesso que eu deslanchei e me apaixonei por esse gênero literário que é fantasia com romance. E o romance de época, claro, né, gente? É o meu queridinho. Deixar registrado que eu sou apaixonada por romance de época. É um dos meus gêneros literários favoritos. E foi um dos gêneros literários que me introduziu aí no mundo da leitura. Bom, gente, então é isso. Acho que deu para compartilhar com vocês mais ou menos como que foi, né, essa minha trajetória com a leitura e também com o meu Instagram, né? Se você tem alguma curiosidade, vai lá no meu Instagram para você conferir. É Romance de Prateleira, é o mesmo nome desde 2015, 2014 eu acho que eu criei. Apaguei algumas fotos do início, não sei porquê, mas eu acho que tem algumas fotos lá de quando eu comecei. Inclusive ontem teve uma lembrança de 7 anos atrás, quando eu postei o livro Perdido da Karina Risse. Então, assim, muito legal, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conta aí qual é a sua história com a leitura. Você já lê há bastante tempo ou você está começando a ler agora? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, já deixa o seu like. E é isso, gente. Ativem as notificações e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!